Quando ele chega na casa do pai de Davi, Davi não estava em casa, Davi não estava na mesa, Davi estava no campo. Mas o chamado foi achar ele no campo. O chamado foi achar ele no meio das ovelhas. Chegou uma voz para ele dizendo: o profeta Samuel te chama em casa. Ele largou as ovelhas ali e foi para casa ser ungido por Deus, o rei de Israel. Se Saul soubesse que Davi tinha sido ungido, pastor, teria matado ele na hora, sem pensar duas vezes. Ninguém sabia, irmã Maria, mas Deus já tinha escolhido Davi. Ele não era famoso, mas já era escolhido por Deus. Ele não tinha nome, mas ele já era escolhido por Deus. Ninguém tinha visto ele, mas Deus já tinha visto Davi. Davi ungido por Deus. A Bíblia diz: vem um leão para devorar a ovelha. Ele junta o leão, e mata o leão. Vem um urso contra ele. Ele junta o urso e mata o urso. Passado esse tempo, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E Saul, que era ungido por Deus, começou a ficar perturbado, começou a ficar com a mente ruim, começou a ficar cheio de pensamentos. E ele queria se acalmar daquela perturbação que ele estava tendo. Irmã Simone, naquele momento de perturbação, ele disse: só tem uma coisa que me acalma: música. Quando a gente está estressado, a primeira coisa que a gente pensa: vou colocar uma música para me acalmar. Se você tem um rádio, se você liga a televisão, se você coloca pelo telefone, eu não sei, mas a música acalma o coração. E ele foi chamar alguém para cantar para ele. Quem foi o escolhido? Davi, ungido por Deus. Ninguém sabia, mas Davi sabia que ele tinha sido ungido por Deus. Ele começa a tocar. Quanto mais ele toca, mais calmo Saul vai ficar, ao ponto de Saul querer que ele ficasse sempre perto dele, porque se precisasse, ele estava ali para acalmar ele. Porque o louvor, escute isso, o louvor liberta a alma, o louvor traz paz à sua casa, à sua família. Saul então é liberto temporariamente daquele momento e se levanta um inimigo para lutar contra ele. Um povo adversário aparece para guerrear contra ele. Quando eles vão lutar, exército contra exército, se levanta na colina um gigante. Quando todo mundo vê aquele homem alto, gritando assim: Davi, será que não tem homem desse lado daí para lutar comigo? Imagina Saul, pastor, olhando e dizendo: se ele fosse menor, eu pegava ele agora, mas ele é alto demais, é forte demais, não tem jeito. Ele olhava para o gigante e disse: se ele fosse menor, eu ia acabar essa falação dele agora. Mas ele era alto demais, forte demais, e ele lançou o desafio: será que não tem ninguém para guerrear contra mim? No meio daquela multidão surgiu um menino, dizendo: eu aceito lutar pela minha casa, eu aceito lutar pela minha família, eu aceito lutar pelo meu povo. Enquanto muitos morrem, sempre tem um jovem que se levanta e diz: eu aceito lutar pela minha casa, eu aceito lutar pela minha família, eu aceito lutar pelos meus. Então ele aceita essa guerra, vai lutar contra o gigante, pega uma pedra, lança, ela vai na fronte do Golias
e ele cai. Esta é a história de Davi. E antes que eu comece a pregar, existe um livro da Joyce Meyer que é assim, campo de batalha na mente. Sabe onde é travado, né? As nossas maiores guerras é aqui. As nossas maiores guerras são travadas no nosso coração, no nosso interior. Então a nossa mente seria um campo de batalha. Entendendo que a maioria das nossas batalhas são travadas aqui, precisamos entender que tipo de batalhas nós enfrentamos. Primeira batalha que nós enfrentamos, glória a Deus, se chama batalha ideológica. A Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo. Mas não para não, depois não para. Segunda renovação do vosso entendimento. Existem dois tipos de pessoas aqui esta noite. Primeiro, os conformados. Segundo, os transformados. Ou você é transformado, ou você é conformado. Ou você é transformado, ou você é conformado. Qual que é a batalha ideológica? Vou correr. A todo momento o mundo quer nos fazer entender que o pecado é normal, nos fazer entender que o que a Bíblia proíbe é comum. Mas nós gritamos para o mundo: eu não me conformo, eu me transformo. Eu não sou conformado, eu sou transformado. Segunda guerra é a guerra moral, é a guerra para se manter fiel, para se manter honesto, para se manter íntegro. É uma guerra interior que existe em nós. Terceira guerra, e aqui eu tento já encerrar a introdução, é a guerra emocional. É aquela guerra que você trava com ansiedade. É aquela guerra que você trava contra o choro, contra a dor. Se manter de pé, se manter bem no coração, não é fácil. Não é fácil. Se manter bem com as suas emoções, pastor, é uma luta, é uma guerra. E é uma das guerras que nós enfrentamos. Já entendemos. As nossas guerras acontecem na mente. Segundo, enfrentamos 4 tipos de guerra. Primeira guerra, guerra ideológica. Segunda guerra, guerra moral. Terceira guerra, guerra emocional. Quarta guerra, guerra espiritual. Enfrentamos guerra. Esta é a verdade. Todos nós enfrentamos. Quando nós olhamos para os nossos gigantes, cada um tem o seu, irmão Helena. Cada um tem o seu problema. Cada um tem o seu gigante. Algo que parece impossível, que assola a sua casa, que assola a sua vida, que assola a sua mente, que assola o seu coração. São gigantes. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua dificuldade. E o gigante tem 3 características. Primeiro, ele é forte. Segundo, é experiente. E terceiro, é bem amado. Primeiro, ele é forte. Segundo, experiente. Terceiro, bem amado. Primeiro, ele é forte. Segundo, experiente. Terceiro, bem amado. Quando a gente olha para a depressão e você vê esse gigante na sua vida, você diz: já derrubou vários. Experiente. É difícil de lutar com ele. É forte. Está preparado para te derrotar.
são gigantes da nossa vida. Então o gigante tem o que Davi não tem, pastor. O gigante tem o que Davi não tem. Eu te pergunto, o que o gigante tem, irmã Yolanda, que Davi não tem? Primeira coisa, Davi não tinha nome. Não era famoso pelas vitórias que ele teve, mas Golias era. Quando você vai ver a descrição das armaduras de Golias, era coisa pesada, irmãos, coisa bruta. Ele era bem armado, preparado, e Davi não tinha tudo isso. Então Golias tem o que Davi não tem. E aí eu te pergunto, por que então, pastor, Davi ainda insistiu em lutar com Golias? Se Golias tem aquilo que ele não tem, é porque Davi entendeu que ele tem o que eu não tenho, mas eu tenho o que ele não tem. Ele tem o que eu não tenho, mas o que eu tenho, ele não tem. Aí eu te pergunto, o que é que Davi tem que o gigante não tem? Unção. Unção. O que Davi tem que o gigante não tem? Unção de Deus na vida. Sabe qual é o segredo da unção? A Bíblia diz: quando o óleo desceu na cabeça dele, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Eu quero ver gigante que consegue vencer o crente cheio do Espírito Santo. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. A unção de Deus sobre a tua vida vai derrubar os gigantes na tua casa. A unção de Deus na tua vida vai derrubar os gigantes na tua casa. A unção de Deus na sua vida vai derrubar os gigantes que estão na sua casa. Davi está dizendo, ele tem o que eu não tenho, mas eu tenho o que ele não tem. A unção, a unção, a unção, a unção. Só quem é cheio do Espírito Santo pode abrir essa boca e dar um brado de vitória essa noite. A unção de Deus derruba o gigante. É hoje que a unção de Deus na sua vida vai jogar a depressão por terra. É hoje que a unção de Deus na sua vida vai tirar esse complexo por terra. É hoje que a unção de Deus na sua vida vai jogar o gigante por terra. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Davi entendeu, ele é mais forte do que eu, mas eu sirvo alguém que é mais forte do que eu. Aleluia! Glória a Deus. Calma, eu preciso encerrar. Mãe Rebeca, presta atenção nisso. Ele olhava para o gigante e todo mundo dizia: já venci. Não tinha ninguém para olhar para Davi e dizer: eu sei que você vai vencer. Mãe Helena, não tinha alguém para pegar na mão dele e dizer: eu sei que você vai vencer. Ninguém acreditava nele, ninguém confiava nele. Pode ninguém confiar em você na sua casa, pode ninguém acreditar no seu ministério, pode ninguém acreditar que você vai crescer. Ninguém acredita em você, mas você acredita nele. Ninguém acredita em você, mas você acredita lá você. Está todo mundo dizendo: você já perdeu. Mas Davi diz: eu creio nele. 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 Oh, amante, eu creio nele. Eu creio nele. Quando a depressão
bater na porta e tudo dizer que ela vai vencer, você vai dizer: eu creio naquele que me chamou. Chamou. Eu creio naquele que me chamou. Primeiro segredo. 10 minutos de mistério, vamos. Ele cria na unção